Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda de Matemática e hoje estamos aí com Izion, intérprete de Libras, nos ajudando. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre permutação simples. Quais são os objetivos da aula de hoje? Então, acompanhe aqui comigo. Nós vamos aplicar o conceito de permutação simples na resolução de problemas. Vamos pensar um pouquinho. Você sabe o que é permutar? Como resolvemos situações, problemas que envolvem essa permutação? Então, primeiramente, nós vamos aí, então, dar o significado do que é permutar. Então, observe lá. Permutar é sinônimo de trocar, cambiar, comutar, mutuar, reciprocar, né? Reciprocar, ó, diferente, e substituir. A permuta é um tipo de negociação em que uma das partes abre mão de um determinado bem para adquirir outro. Isso é feito sem que haja troca financeira ou de serviços entre as partes. Então, isso é permutar. E aqui, como que nós vamos resolver os problemas aí envolvendo permutação? Então, acompanhe lá. Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los, em um mesmo número podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3. Então, eu tenho 3 algarismos, eu quero fazer uma permutação, quero fazer uma troca ali, ó, de lugar entre eles, certo? Então, para a gente resolver por tentativa, assim temos 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Concluímos então que são 6, né, os números procurados. Então, eu tenho 6 formas diferentes. Porém, né, para esses 3 algarismos foi fácil, né, gente? Mas e quando a gente tem uma situação com muito mais números, ou uma outra situação com palavras? Como que eu uso, como é que eu posso fazer esse cálculo da permutação? Então, acompanhe lá. Lembra que a gente já viu lá no princípio multiplicativo, usando, né, o diagrama de árvore, nós também podemos, aqui no caso, como são só 3 algarismos, usar esse tipo de solução. Então, lembrando que eu tenho 3 possibilidades, porque é 1, 2 e 3. Aí eu vou fazer novamente aqui a troca deles, né, a permuta. Eu vou ter mais 2 possibilidades e assim eu chego no resultado final, que seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Tá? Então, eu tenho, usando o princípio multiplicativo, usando através aqui do diagrama de árvore, que eu posso fazer essa permuta. E também eu posso usar, como aqui neste exercício, aqui nessa resolução, manualmente. Então, eu vou fazer essa troca de números para que ele não haja nenhum número igual. Tá? Então, dentro dessa permutação simples, o que vai acontecer? Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 6 possibilidades. 3 vezes 2 vezes 1. Observe que a ordem dos algarismos é muito importante. Todos os números diferem entre si pela ordem dos seus algarismos. Então, o que isso quer dizer difere? Eu não vejo nenhum número igual escrito. Então, quando foi feita essa permuta, essa troca de lugares dos números, eu observo que nenhum número ficou igual, certo? Então, para que a gente dê continuidade, aqui eu tenho a definição e também vou querer que vocês anotem essa definição aí no seu caderno. Então, olhe lá, esse agrupamento ordenado, que ele difere pela ordem, certo? Recebe o nome de permutação simples. Indicamos por P de N, o P em relação à permutação, N será o número que eu vou estar aí, a situação que eu vou estar permutando, e simples, né? N elementos, assim a gente vai escrever. P de N igual N fatorial, que a gente já aprendeu o que é, vai ser N vezes N menos 1, N menos 2, até eu chegar a 1, tá? Então, essa telinha aqui é muito importante que você anote aí no seu caderno para a gente dar daí continuidade nos exercícios com as aplicações práticas de permutação simples.
Então, dando continuidade, agora então a gente vai fazer os exercícios práticos com a aplicabilidade aí de permutação simples. Então, observe lá. Olha o que o exercício me pede. Quantos são os anagramas? Anagramas quer dizer diferentes posições da letra de uma palavra. Então, quando você ouvir essa palavra, anagrama, é que eu vou fazer análise dessa palavra em específico e vou fazer mudanças nela, vou fazer essa permuta. Então, a palavra é anel. Tá? Então, eu quero que você aí coloque no seu caderno e tente resolver, então, quantos anagramas nós temos com a palavra anel. Então, esse é um exercício relativamente fácil, porque ele só me pede o anagrama. Ele não me dá nenhuma outra condição, né, que seja diferente. Então, como é que eu vou resolver? Considerando as 4 letras A, N, E e L, há 4 possibilidades para a primeira posição, 3 possibilidades para a segunda, 2 possibilidades para a terceira e assim sucessivamente até eu chegar na 4ª posição. Então, pelo princípio fundamental da contagem, que a gente já sabe resolver, então neste caso a gente também pode resolver por ele, eu vou ter um resultado de 24, certo? Agora, e se eu for utilizar então a permutação simples, como que eu vou resolver? Lembrando que a permutação é o meu P e o N aqui no caso são 4, porque o anel é formado por 4 letras. Então, podemos utilizar a permutação simples, pois as anagramas são formadas pela permuta das letras. Então, quando eu faço essa permutação, observe que eu também chego em 24. Posso fazer manual. Então, aqui nessa tabela,
eu tenho essas trocas das letras, mas ela é muito passível de erro, né, gente? Que daqui a pouco lá na terceira linha eu já não sei quais foram as letras que eu permutei, que eu troquei. Então, se eu usar a formulazinha, que é a fórmula da permutação, o cálculo é muito mais rápido e eficiente e eficaz, porque vai estar correto com certeza, né? Então, aqui na palavra anel, eu vou permutar 4 letras, tá? Então, com isso, eu tenho 24 posições diferentes aí para brincar com as letras. Tranquilo? Aí, aqui nesse exercício número 2, a gente já vai, então, fazer várias formas aí de permutação. Então, observe muito atentamente. Calcule quantos são as anagramas. Letra A, da palavra perdão. Tá? Então, a palavra perdão nós vamos usar aí de diversas formas. Letra B, da palavra perdão, que iniciam com P e terminam com O. Então, já está me dando uma condição aí. Letra C, da palavra perdão, com que as letras A e O apareçam juntas e nessa ordem. Letra D, a palavra perdão, em que o P e o O apareçam nos extremos. E letra D e última, aliás, letra E e última, da palavra perdão, em que as letras per apareçam juntas em qualquer ordem. Tá? Então, é um exercício aí que vai nos exigir um pouquinho mais de raciocínio. Então, monta um esqueminha ou diagrama ali para que você não se perca. É muito importante que você coloque aí no seu caderno, tente resolver e que nós já retornamos com a resolução completa de cada letra.
Então, nós vamos fazer a correção letra por letra. Então, lembrando que, o que ele quer? Ele quer que eu use a palavra perdão, né, em todas as opções diferentes aí. Então, na letra A, ele quer palavra perdão. Quantos são os anagramas? Então, eu vou pegar e verificar quantas letras eu tenho na palavra perdão. No caso, eu tenho 6 letras. Então, basta eu fazer, né, a permutação, usando P, permutação, que o meu resultado é o fatorial, e eu vou multiplicar, então, 6 vezes 5, resultado vezes 4, assim sucessivamente, até eu chegar no número 1, que no caso aqui, então, o perdão me dá 720 anagramas, certo? E na letra B, o que ele me pede? Da palavra perdão, que iniciam com P e terminam com O. Lembra que eu falei para vocês que é bom fazer um esqueminha? Então aqui, inicia com P, termina com O. Então neste caso aqui, nós vamos permutar quanto? 4 letras fixas, certo? Ou seja, a permutação de 4. Então, eu vou permutar 4, lembra que o meu 4 é o fatorial, e esse valor me dá, essa multiplicação pelo princípio multiplicativo, me dá um resultado de 24. Portanto, há 24 anagramas da palavra perdão, iniciadas com P e terminadas com O. Então, observe que não é difícil, né, gente? Eu tenho que seguir o que o exercício está me pedindo. Vamos para a letra C. Da palavra perdão, em que as letras A e O apareçam juntas e nessa ordem, ou seja, é o ão. Então, o que nós vamos fazer? É como se a expressão ão fosse apenas uma letra. Então, assim nós temos que calcular a permutação de 5, certo? A palavra toda é 6 letras, só que aqui nós estamos colocando uma condição que o A e o O é uma letra só. Então, essa expressão ão forma apenas uma letra. Logo, vou permutar, então, 5. Usando o princípio multiplicativo, né? Lembra? Eu vou ter, então, 120 opções de anagramas de acordo com essa condição. Beleza, gente? Para a letra D, então, a palavra perdão, em que o P e o O apareçam nos extremos. Então, o que acontece? Eu tenho o P e o O, e eu posso também inverter, porque eu quero os extremos, certo? Ó, então, de duas formas eu posso colocar o P e o O nos extremos. Então, nesse caso, vão sobrar 4 letras para eu permutar. A gente já sabe que a permutação de 4 letras me dá um resultado de 24. O que eu não posso esquecer? Como eu tenho 2 opções de extremos, eu tenho que pegar esse resultado, né, e multiplicar por 2, porque eu tenho 2 opções de extremos para a letra P e para a letra O. Então, nesse caso, eu vou ter 48 anagramas. E para a letra E e última desse exercício, observe lá, da palavra perdão, em que as letras per apareçam juntas em qualquer ordem. Então, lembrando que a palavra perdão tem 6 letras. Considerando per em uma só letra, temos que calcular o quê? Somando ela, como é uma expressão que ele quer, per uma letra só, com mais 3 que sobraram, vão ser 4. Então, nesse caso aqui, como as letras de per podem aparecer em qualquer ordem, então, primeiramente, eu vou fazer a permutação dessas 3 letras. Por que eu vou fazer primeiro dessas 3 letras? Por essa condição. O per aparecem juntas, só que em qualquer ordem. Se ele tivesse colocado que eles não poderiam mudar de ordem, aí ok. Mas como nesse caso eles podem mudar a ordem, então eu tenho que permutar primeiro essas 3 letras, que no caso me dá 6 possibilidades de escrevê-las juntas, e assim o número total de anagramas pedido na letra E vai ser a permutação das demais letras que sobraram, que no caso eram 4, vezes a permutação de 3, que a gente acabou de ver que são 6 possibilidades.
Lembrando que de 4, nós já vimos anteriormente, o valor calculado é 24. 24 vezes 6 me dá um total de 144. Então, portanto, são 144 anagramas em que as letras permanecem juntas em qualquer ordem. Então, observe que esse exercício foi um exercício completo com várias possibilidades, várias situações diferentes, aonde com a palavra perdão. E assim você vai ter ele como exemplo, resolvido passo a passo e terá condições de resolver qualquer outro exercício diante deste modelo, certo? Então, o que nós vimos na aula de hoje, gente? O que é permutação simples, né? Que no caso aí eu posso trocar, permutar, né? E assim eu consigo fazer outras opções com aquela mesma palavra. Então, por exemplo, aqui os anagramas, né, da palavra ela. Então, são 3 letras. Quando eu permuto, eu faço 6 possibilidades. Lembrando que eu posso fazer ela manualmente, ó. Eu consigo chegar no mesmo resultado, porém ela é mais passível de erro, né? Então, se eu uso a permutação, o meu resultado é mais eficiente, mais eficaz e correto com certeza, tá bom? Então, na aula de hoje a gente viu tudo isso, um pouquinho, né, de permutação simples. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, gente. Fiquem bem!